cobrei a sua, você tá no pique, Rubinho, valeu, viu? Você viu? E eu vou te cobrar, viu, meu garoto? Um abraço, Rubens Júnior. O Banco Mercantil joga no seu time. Banco Mercantil, sua experiência nos inspira. Ô Bernardo, meu querido amigo Bernardo, lá no Aquabit, ele tá dizendo, assim como vários outros torcedores disseram, cobrando, o Bernardo tá ressaltando que no gol de falta do Arrascaeta teria acontecido uma falha do Everson. O Edu Panzi, pergunta a você, foi falha do Everson? Thiago, assim, foi no canto dele, né? O goleiro, quando toma um gol de falta no próprio canto, muita gente tem todo o direito de dizer que ele falhou. Mas é que foi um chute muito forte, de muito perto e muito bem batido, né? Na bochecha da rede. Mas foi no canto do Everson. Então, quem acha que o Everson falhou, que ele poderia ter chegado na bola, não vou dizer que está errado. Faz parte. Goleiro não pode, um goleiro do nível do Everson não pode tomar um gol no seu canto. Mas eu repito, estava muito perto e foi muito bem batida pelo Arrascaeta. Agora, Thiago, a pedra foi cantada, né? O primeiro tempo do Atlético foi muito bom, tá todo mundo ressaltando e falando deste primeiro tempo do Atlético, mas a gente já falava na reta final da primeira etapa e no intervalo. Olha, foi muita entrega física. O Atlético fez um jogo muito forte fisicamente e de muita intensidade. Não sei se vai aguentar na segunda etapa manter o ritmo. Quem não tinha que aguentar era o Flamengo, Edu. Quem jogou no meio de semana uma decisão fora de casa de Copa do Brasil foi o Flamengo. Quem não poupou nenhum jogador, o Arrascaeta com problema na coxa, entrou no segundo tempo, foi o Flamengo. Desculpa, o Atlético vem de semanas seguidas cheias de treinamento e descanso. E é o Atlético que sente fisicamente? Não, desculpa, eu entendo o que você está falando, mas assim, o jogo, você pode ter um jogo físico muito forte, independentemente de jogar meio de semana ou não, o seu time correr muito num tempo curto e pregar. O futebol é assim, o Atlético não dosou durante 90 minutos a carga física e ficou isso muito claro no primeiro tempo. O Atlético, ele foi alucinado, muita intensidade, e eu tinha essa preocupação. Não tem isso de, jogou no meio de semana, vai estar mais cansado do que não jogou. Mas como não? Não tem, Thiago, não tem. Existe elenco, você repõe peças. O Sampaoli, no momento que o Flamengo empata o jogo, ele já tinha feito 4 alterações, o Atlético tinha feito 2. Mas aí não é de se cobrar do treinador? Por que ele deixou o Zaratio, que ficou um mês parado, jogar os 90 e mais de 100 minutos, né, com os acréscimos? Nesse ponto eu concordo com você. Por que o Pavon, que estava se arrastando desde os 30 minutos, foi ser substituído já aos 40 e tantos minutos? Nesse ponto eu concordo com você. O treinador talvez não tenha detectado a tempo aquilo que a gente detectou no final do primeiro tempo. Thiago, eu comento muitos jogos dos times daqui, e eu conheço um pouco da maneira de jogar dos nossos times aqui de Belo Horizonte. E assisto muito futebol. A carga física que o Atlético colocou no primeiro tempo não é normal. Não é normal. Você assistiu o Grêmio e Flamengo? Assisti. A carga física do Flamengo contra o Grêmio foi normal? Foi mais dosada do que a do Atlético. O Flamengo engoliu o Grêmio na correria, na bola, no contra-ataque. Jogo de contra-ataque. Se você quiser comparar o Atlético com o Flamengo, aí não é outra discussão. O Flamengo engoliu o Grêmio, porque o Flamengo, ele é muito superior ao Grêmio e muito superior ao Atlético. Mas a parte física, eu entendo a questão de um jogou no meio de semana, o outro não. Mas você dosa a carga física durante um jogo, durante 90 minutos. O Atlético, e eu não estou falando isso depois que tomou a virada e acabou o jogo, não. Eu falei isso no intervalo. Olha, eu estou preocupado com a parte física do Atlético no segundo tempo, porque o que eu vi no primeiro tempo pode ter problema no decorrer da segunda etapa. Como que você resolve isso? Mudando, cara. Trocando. O Batalha saiu, estava cansado, ok, trocou o Batalha. Mas você citou jogadores que também estavam. O Pavon estava pregado, o Zaratio estava pregado. E aí a gente está falando de um jogador de meio de campo, de um jogador que acompanha o lado direito do Flamengo, e que o Wesley acabou fazendo o gol aqui pela direita, e você vai trocando. O Atlético tem elenco igual do Flamengo? Não, mas sinceramente, o elenco do Atlético é suficientemente bom
para quando tiver um jogador cansado, você colocar outro. O Igor Gomes não entrou. O Igor Gomes é um cara que dá muita intensidade e ritmo a esse meio de campo. Ele poderia ter entrado no lugar do Zarate. O Alisson poderia ter entrado no lugar do Pavão? Poderia. O próprio Rubens, para dobrar pelo lado esquerdo, o Atlético estava à frente do marcador. Você dobra o seu lado esquerdo e tira espaço do adversário. Então a cobrança, aí eu concordo, ela tem que ser feita em cima de quem estava na beira do campo e não detectou algo. Eu não estou dizendo que eu sou mais inteligente que o Filipão não, Thiago, mas a gente comentou isso aqui no intervalo. Olha, o Atlético não dosou a parte física, o Atlético vai cansar no segundo tempo. Eu estou preocupado com o que pode vir fisicamente do Atlético e não deu outra, cara, foi batata. O Atlético pregou fisicamente no segundo tempo e olha que fez até 25 minutos, continuou bem, continuou melhor que o Flamengo, continuou perdendo gols. Mas a parte, hoje o futebol, se você tá bem no jogo e fisicamente você prega, o adversário do Atlético hoje era o Flamengo, cara. Que, além de fisicamente ter sido renovado antes pelo seu treinador no jogo, que fez muitas alterações, o Flamengo tecnicamente sobra. Você assistiu. Eu trabalhei nesse jogo. A Flamengo e América no Maracanã. O Wagner Mancini mudou o time do América todo. O São Paulo fez uma alteração. O Flamengo arrebentou fisicamente. O América deu um banho no Flamengo físico. E olha que o time do América, tecnicamente, é muito inferior. Mas o futebol hoje, por mais que você seja melhor tecnicamente, se fisicamente você estiver abaixo do seu adversário, você vai ter problemas. E o Atlético teve. O Filipão, sim, precisa ser cobrado por esse segundo tempo, por ter demorado muito a mexer. Mas a gente tem que também falar da parte tática, da melhora que o Atlético teve e que tem também do seu técnico, do Filipão, que com tempo para trabalhar fez o Atlético fazer 2 bons jogos, mas é um medo que eu tenho. E o primeiro torcedor que falou com o Rubens, ele falou muito bem. O Atlético jogou 2 jogos bons e perdeu. O Atlético fez jogos ruins e perdeu. O Atlético fez jogos mais ou menos e perdeu. O Atlético entrou numa espiral de derrota. E isso é muito perigoso. A turma, o pelotão da frente distanciou. O pelotão de trás está se aproximando. Coritiba, Goiás, se essa turma ganha... O Cuiabá já passou. Já passou. Se essa turma ganha, Coritiba, Goiás, o Atlético vai ver essa turma ficando a 4 pontos, Thiago. 4 pontinhos. E aquilo que a gente falava há 2 rodadas de o Atlético do jeito que está jogando corre o risco de começar o retorno brigando para não cair, isso está cada vez mais perto. E olha que o desempenho melhorou, e melhorou muito. O Atlético fez um grande jogo hoje contra o Flamengo, coletivamente bem, individualmente muitos jogadores entregando o que não entregavam há muito tempo, e era contra o melhor time, um dos melhores times do futebol brasileiro, mas fisicamente, eu repito, e eu coloco essa derrota do Atlético hoje pela parte física. Fisicamente, no segundo tempo, o Flamengo venceu o jogo. Olha aqui, vou trazer uma informação.